Chega a ser engraçado como muitas pessoas pensam, né, que a vida de um empresário é uma vida fácil, né, que é uma vida cheia de muito dinheiro, de muito resultado, mas muitas vezes não vê todas as lutas que ele teve para poder chegar, para poder alcançar aquele resultado a qual ele teve, né? Eu lembro que uma certa vez, isso lá uns 6 anos atrás mais ou menos, um aluno meu, ele disse que gostaria de ser assim, né, ser um empresário, ser uma pessoa de sucesso, e ele demonstrou assim um interesse tão grande na sua colocação que eu fiz o convite para que ele pudesse trabalhar comigo durante uma semana, para ele avaliar, para ele ver como é realmente a rotina da vida de um empresário, de um empreendedor. Imaginem só qual foi o resultado. Depois de apenas 5 dias, ele me disse que já havia mudado de ideia e que aquilo não era a vida que ele queria mais para si, né? E que não era algo para uma pessoa normal. Então é isso que eu falo muitas vezes. Às vezes nós vemos uma pessoa bem-sucedida, um empresário, né, com todos os seus bens, com suas posses, e às vezes acha que a coisa é tão simples, e não é. E se fosse hoje, provavelmente, eu tenho certeza que esse aluno ele teria uma outra visão, né? Depois de tanto errar com relação à forma como eu conduzia o meu tempo, os meus negócios e a minha vida até um certo tempo atrás. E hoje eu consigo trabalhar, claro, com muito mais foco, muito mais disciplina e não afetar os resultados dos meus negócios, gerando com isso mais qualidade de vida, né? Sem demandar para isso sacrificar aquilo que é mais importante para mim, que é a minha saúde e a minha família, né? Pode ser inclusive que você aí que está assistindo essa apresentação esteja passando, né, por um tipo de situação como essa. Então permanece aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar alguns passos que você poderá seguir para mudar essa sua realidade, né? E não ter muitas vezes que esperar por 10 anos em média para viver a sua vida da melhor forma. E está tudo bem se isso de repente não é para você, né? Aí você pode continuar aí a sua jornada, o seu trabalho da melhor forma que você achar possível. Durante muito tempo eu me considerei aí um viciado em trabalho, que é o que nós chamamos hoje de um workaholic, né, no mundo dos diversos negócios. E dentro deste mundo, até hoje, eu presencio uma grande quantidade de empresários, de profissionais liberais e muitas vezes muito infelizes, vivendo aí grandes processos de enfermidade, inclusive depressão, por conta de caminhos mal escolhidos ou decisões muitas vezes mal tomadas por achar que isso é para qualquer um. Com o tempo, eu vejo muitas vezes até pessoas que se destroem os seus próprios relacionamentos por conta dessa questão do excesso de trabalho. Então, eu quero te ensinar um pouquinho aqui com os meus erros e até você que muitas vezes está fazendo de forma errada poderá aprender com os seus próprios erros, da forma como você tem conduzido os seus negócios antes que isso seja tarde demais, né? Você pode, por exemplo, até ter resultados extraordinários, mas muitas das vezes o custo que você paga para conseguir esses resultados é a sua saúde, a sua família e muitas das vezes até as suas emoções, né? Infelizmente ou felizmente, vamos dizer assim, eu tive que esperar por quase 25 anos para poder perceber isso, né? Mas você que tem esse desejo muitas vezes, que quer começar hoje ou que quer corrigir o seu trajeto de vida, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou falar para você sobre alguns dos caminhos que eu percorri que me facilitaram muito, né, e que reduziram todo esse processo de caminhada errada a qual eu estava seguindo, né? Então existe sim um caminho que é mais fácil, que é menos dolorido e que no final eu tenho certeza que você vai concordar comigo em quase tudo aquilo que eu vou falar, tá bom? Então imagina o seguinte, né? Se você não é assim, às vezes come demais, bebe demais, trabalha demais e muitas das vezes cuida de menos daquilo que é essencial para a sua vida. Todas as vezes que nós fazemos algo em excesso, esse algo acaba prejudicando muitas vezes aquilo que é essencial para a nossa vida. E no caso, por exemplo, de um empreendedor, né, o que seria essencial? Eu defendo com unhas e dentes, na verdade, que conhecimento é aquilo que é mais essencial e mais importante para nós dentro daquilo que a gente realiza. Quando você tem conhecimento sobre realmente o que você quer e sobre o que você precisa, você alcança aquilo que realmente é necessário e que é essencial. De alguns anos para cá, eu decidi que eu ia tentar resolver um problema que todos nós empreendedores temos: equilibrar o trabalho
mas pensei em uma forma de fazer isso sem alterar ou sem reduzir os resultados que eu já tenho, os resultados que foram construídos até hoje. E pode inclusive existir possibilidade de que eu aumente os resultados se eu seguir realmente esses passos de uma forma constante. E para que eu conseguisse realmente pensar nisso de uma forma importante, era necessário que eu parasse de correr todos os dias da forma como eu fazia desde o início, né? Para que eu pudesse andar novamente, e andando eu pudesse avaliar realmente quais eram os passos corretos e quais eram os passos errados que eu estava dando na condução do meu negócio, né? Então, como eu fiz isso? Eu comecei a imaginar e a traçar uma estratégia de separar 2 períodos semanais de pelo menos 4 horas na minha agenda, né, que foi aquilo que eu defini naquele momento que era essencial para o meu negócio. Então eu reduzi a quantidade de alguns trabalhos agendados que eu tinha na minha semana, né? E pode ser que você realmente esteja pensando agora em um outro problema, porque todas as vezes que eu penso em reduzir a quantidade de trabalho, eu fico muitas vezes preocupado com o pagamento das contas. Então, como pagar as contas da casa ou da sua empresa trabalhando menos? E o primeiro passo para isso foi aumentar o preço da minha hora de trabalho. Agora vamos pensar que a sua renda ela é feita por algo que é físico, como um produto. Eu poderia pensar de que forma realmente eu poderia fazer com que esse produto fosse mais rentável. O conceito de rentável, quando a gente fala, nem sempre ele está atribuído ao preço. Às vezes, simplesmente você reduzir o volume e automaticamente diminuir o gasto com matéria-prima e com energia já é suficiente para você ter um lucro maior. Vocês já viram, por exemplo, essas novas embalagens de suco ou de refrigerante que a gente vê hoje em dia no mercado? Elas são quase a metade do tamanho que era antigamente, o custo praticamente continuou o mesmo, e foi uma forma, uma estratégia que as fábricas definiram para poder aumentar os seus resultados, reduzindo aí o seu custo de matéria-prima e de energia, entre outras coisas. Então, se o meu custo de vida mensal, ele é, por exemplo, de 2.000 ou 3.000 reais, vamos imaginar assim, eu preciso que as minhas horas de trabalho mensal elas cheguem realmente a esse valor e sobre pelo menos no final do mês aí ainda 20, 30 ou mais por cento para que eu possa fazer alguns investimentos. E de que forma que eu poderia, por exemplo, aumentar a minha rentabilidade? Gerando mais plausibilidade no meu trabalho, a ponto de eu poder aumentar o preço do meu produto, do meu serviço e ser bem remunerado por isso, dentro daquilo que eu estou planejando, das minhas métricas mensais.